Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pod Cláudia e hoje com uma convidada especial que tem uma história de vida com superações e muitas vitórias. Como eu sempre digo, esse programa tem o propósito de trazer para você convidados aqui incríveis com suas histórias especiais, repletas de superação e muito aprendizado. Mas antes de apresentar a nossa convidada, não esquece de acionar então o sininho para ficar por dentro aí das nossas novidades, de toda a programação do Pod Cláudia. E aproveita e me segue nas redes sociais, @Cláudia Azevedo Giro. Então, vamos lá. É com uma alegria imensa que eu recebo em nosso estúdio a Adriana Ambrosi, que é um exemplo de empresária e comerciante do bem, com uma loja assim super conceituada aqui no Shopping Flamingo de Alphaville. E isso há muitos e muitos anos. Inclusive, foi ela quem me investiu no lançamento do Jornal Giro há 16 anos. Adri, feliz demais por ter você aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, e eu feliz demais de estar aqui com você. É um orgulho e uma honra. Ai, que lindo. Obrigada, você é demais, Dri. Antes disso, lembrando aqui, um pouco antes de quando eu lancei o Jornal Giro, nós trabalhamos juntos e você era minha cliente. Exatamente, você foi a minha primeira Assessora de imprensa. Na verdade, quando eu comecei com a loja, precisava de uma assessoria e você foi a minha primeira assessoria. Isso há 24 anos atrás. Então, quer dizer, não vamos falar muito de idade. Não vamos, tá? Porque a gente está sempre atual. Sempre atual. E falando em atual, e linda e jovem. Obrigada. Como sempre, né? Você não muda há 25 anos. Deus te ouça. Vamos lá, você, Adri, é gaúcha e inclusive veio dessa cidade conhecida aí por ser uma cidade de longevidade, da longevidade. Conta para nós um pouquinho aí da sua infância. Eu sou de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. É a cidade considerada a terceira melhor cidade do mundo em qualidade de vida. Isso não é achismo, é um fato, porque foi durante 30 anos foi estudado por uma universidade do Japão. Eles ficaram impressionados com a qualidade de vida de Veranópolis. Veranópolis é uma cidade de 30 mil habitantes, na Serra Gaúcha, com um clima bastante frio. É a capital nacional da maçã, porque como é muito frio para a maçã produzir, ela também precisa de câmeras frias e tal. É considerada capital nacional da maçã porque foi a pioneira no plantio de maçã. Sim. É uma colonização italiana. Os italianos compravam as terras na Itália e vinham para cá e de acordo com a região que eles moravam. Então, a região dos meus avós, que era de Vicenza, era muito parecida com a região da Serra Gaúcha, da parte noroeste do estado. Enfim, nasci em Veranópolis, uma cidade com 30 mil habitantes. Sempre fui acelerada, ligada no 220. Desde muito jovem, sempre quis ser independente. E a minha avó, que foi até objeto de estudo dessa longevidade, né? Porque as pessoas são muito longevas, tem vários motivos. Um deles é justamente o clima, a fé, a sociabilização, todos eles se reúnem sexta, sábado, domingo, a gente está almoçando e pensando o que vai fazer no jantar. A família é a coisa mais importante para todos. Todos se conhecem, ninguém usa carro durante a semana, praticamente só usa final de semana, né? Porque todo mundo anda muito. Eu brinco que até os passarinhos param de cantar na hora do almoço, porque fecha de 15 para meio-dia até 1h30, fica tudo silencioso. Então as pessoas fazem a cesta, todo mundo caminha, faz esporte. Né? Então eu acho qualidade tudo de isso vida é incrível. E a minha avó, que morreu com 101, quase 102 anos, até minha filha, porque você trabalha tanto? Eu dizia, vó, porque eu sou a neta, né? Então, assim, eu venho de uma cidade gaúcha, mas eu já me considero mais paulista até, né, Cláudia? Porque como a cidade é pequena, é serra, é frio,
não tem universidade. Quando nós somos jovens, os jovens normalmente têm que sair para fazer faculdade. Eu saí para fazer faculdade em Caxias do Sul, porque eu sou a mais velha de 3. Depois a minha irmã e meu irmão foram para Porto Alegre. Sim. Meu pai comprou um apartamentinho, queria que eu fosse lá. Daí quando eles foram para Porto Alegre, eu disse, não gosto de Porto Alegre, eu acabei vindo para São Paulo para trabalhar. Mas eu já estou aqui há mais de 34 anos, então... 34 anos. Em São Paulo ou já em Alphaville? Em São Paulo. Não, em Alphaville eu estou há 27, vai fazer 28 anos. 27 anos em Alphaville. E a moda, porque você tem uma loja conceituada de muitos e muitos anos. Quantos anos, Adriana? 24 anos de 24 loja. De loja. A minha empresa, eu comecei como importação e exportação. Eu comecei com uma importação e exportação de produtos esportivos, porque eu me formei em educação física. Eu queria ser médica, aí eu vi que eu não ia conseguir ser médica, porque a minha ideia era curar as feridas do mundo. Achava que eu ia resolver o problema de todo mundo. E eu namorava um médico na época, e eu percebi que eu não ia conseguir cobrar da família, aquela coisa toda. Então, eu fui prestar vestibular, eu botava biologia, psicologia, né? Então, e como eu tinha que sair de casa, e eu era uma pessoa muito ativa, na minha cidade, nós fazíamos muitas atividades, inclusive sociais, e de beneficência, né? Então, minha mãe era a diretora da escola. E eu tinha por obrigação, meus irmãos e eu, 3 vezes por semana a gente fazia uma ação social. Então, um dia com doente, um dia com idoso, um dia com criança. Então, eu tinha que me doar da melhor forma. Não era uma coisa fácil, eu tinha que fazer aquilo que fosse mais difícil. Eu não gosto de fazer comida, detesto fazer comida. Eu lembro que eu tinha que aprender, às vezes, eu ia aprender a fazer alguma coisinha para poder ensinar. Mas não era isso, era dar aquele acolhimento, calor humano, né? Autoestima para as pessoas. E isso sempre foi muito intrínseco na minha vida. Então, aquela história até, nós nascemos católicos, né? Porque lá é uma colonização italiana. Então, todos que foram para lá eram católicos. As colonizações, elas são feitas normalmente em torno de uma igreja, né? Cada um tinha suas terras. Meus avós receberam as terras como dote de casamento. Imagina a dificuldade para chegarem até lá. Uau! Chegava aqui em Santos e depois ia, sei lá, de mula, a pé, não sei como eles foram, né? Porque é uma serra terrível. Imagina, lá tinha onça, tinham bichos, tinham que colonizar. Então, acredito que tenha sido uma vida muito difícil. E assim, todos eles se reuniam com muita fé. Então, eu vim para cá nessa tradição, nessa cultura, né, de fazer o bem. A gente brinca, né, fazer o bem sem olhar a quem, né, aquela coisa. Então, assim, eu tinha muito isso. E quando eu vim para Alphaville, que eu montei minha loja, eu dizia, gente, eu trabalho muito, eu trabalho 24 horas, eu como roupa praticamente, né, porque eu estou o dia inteiro pensando em roupa. Eu desenho roupa dormindo, sonhando, acordada. Então, assim, eu gosto, porque eu acho que isso é uma coisa que aumenta a autoestima das pessoas. E aí, eu não tinha tempo de fazer uma ação social, eu só tinha tempo, às vezes, de doar sangue. Eu fazia doação de sangue todo ano. Eu lembro que como triatleta, depois a gente vai chegar lá, mas eu era pequenininha, magrinha, eles não queriam que eu doasse sangue porque eu não tinha o peso ideal. Eu disse, imagina, meu sangue é ótimo, eu sou super saudável, vamos ajudar, né? Então, eu comecei a fazer desfiles beneficentes. Então, o meu aniversário, que era a data mais importante em termos de receber pessoas, eu sempre fazia beneficente. Então, abria a campanha do agasalho ou para Barueri, e eu, em outubro, sempre comecei a fazer Outubro Rosa, porque minha mãe teve câncer de mama também, então eu sabia da necessidade da gente conscientizar as pessoas, né? Então, há muitos anos atrás, ninguém ouvia falar sobre Outubro Rosa, né? E a gente fazia, comecei a fazer os agitos. É isso. Adri, assim, é muito forte, né, esse cunho, né, de ações sociais que você reverbera aí muitos e muitos anos, desde quando eu te conheço. Mas voltando um pouquinho ainda, lá no começo da sua trajetória com moda, como que você entrou para o mercado da moda? Eu sempre gostei muito de roupa. E assim, imagina, eu era estudante, eu fui fazer 3 faculdades. Eu tinha que me virar para chuchu, porque eu não queria pedir dinheiro para os meus pais. Eu sempre fui independente. Com 11 anos eu já queria pagar as minhas contas. Imagina eu pedir dinheiro para o meu pai para pagar um sabonete, um chocolate. E eu adorava dar presente para todo mundo. No final do ano eu precisava ter dinheiro para eu poder dar presente. Um choquito que fosse, um prestígio, né? Eu era pequena com 11 anos. Então, assim, eu sempre fui muito ativa nesse sentido, de querer
fazer um trabalho que me realizasse para eu poder fazer o quê? Doar aquilo que eu queria doar. Então, com 11 anos de idade, todo mundo me parava na rua e queria minha roupa. Minha mãe era diretora da escola e era uniforme. Então, a gente tinha aquela meia que tinha que vir aqui, a sainha toda de pregas que tinha. Então, tinha uma pessoa na entrada com uma régua medindo, né? E eu não queria estar igual a todo mundo. Então, eu passava, botava a meia lá embaixo, ou trocava, botava uma outra meia, sei lá. Mas, assim, eu não era uma rebelde, mas eu nunca gostei de estar todo mundo igual. Porque eu acho que cada pessoa é diferente da outra. Eu sou diferente, eu tenho uma personalidade super forte, eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Por que eu tenho que me vestir igual a outra? Né? Eu não sou mais uma. Então, assim, eu sempre gostei. E nos meus momentos de lazer, eu pegava, amarrava um lenço na cintura, um lenço de seda, digamos. Toda a minha roupa era diferente, sempre. E as pessoas gostavam. Então, você acha, assim, que é um dom? Você nasceu com esse dom da moda? Não sei se é dom, porque dom eu acho que você tem um dom. Por exemplo, eu tive muitos dons, eu tenho muitos dons. Dom da criatividade. Da criatividade, mas, por exemplo, eu pintava super bem, eu desenhava super bem. Eu nunca paguei curso de inglês, praticamente, eu ganhava os concursos. Eu fazia um quadrinho lá, a Smile is the best, enfim, eu ganhava, eu ficava 6 meses sem pagar. Então, eu tinha uma bolsa pelo meu dom, isso era um dom. Gostar de roupa ou trabalhar com roupa, eu não acho que seja um dom. É uma preferência, é você se identificar, é como você é aquela jornalista, aquela pessoa que, né, você gosta de procurar, sei lá, a tua comunicação, ela tem que ser muito transparente. Sim. Isso é o que você gosta. Eu gosto da roupa, né? Sim. Assim como tem cada um. O médico, eu acho que ele tem que gostar muito do que ele faz, porque senão ele vai ser um péssimo médico. O professor tem que gostar muito, porque o professor hoje em dia, né, principalmente... Por isso que eu posso, assim, achar que, posso até referir que realmente é um dom. Acho que a gente já vem com essa identidade. Uma vocação. Eu acho. É um dom de Deus. Exato. Uma tendência. E é o que eu peço para ele, para que ele me ajude sempre a me capacitar. Porque, assim, como você falou, eu sempre fui muito beneficente, né? Então, eu perdi muito com isso, porque eu vou ajudando as pessoas e, às vezes, não é todo mundo que entende isso, né? Que merece. Exato. Então, existem várias coisas. Existe a parte que é você ser profissional, que eu acho que eu faço muito bem o que eu faço. Por quê? Porque eu gosto muito do que eu faço e eu tento sempre me aprofundar, melhorar, né, e tal. Sim. Então, você me perguntou como é que eu comecei com isso. Sim. Ok. Então, eu fui fazer faculdade, fiz 3 faculdades, todas eram de humanas, não tinha nada a ver com roupas, mas eu paguei a faculdade inteira vendendo roupa. Porque todo mundo queria, e eu ia lá e botava uma bolsinha. Eu comecei com umas luvas, eu sempre queria ficar diferente, então estava uniforme e tal. Na faculdade, imagina, eu fazia educação física às 6h30 da manhã, um frio danado, Caxias do Sul tem cinza, cinza claro, cinza escuro, de março a novembro. Né? Nublado, sempre com neblina, com chuvisco e tal. E a gente fazia educação física, a parte prática lá fora. Então, às 6h30 da manhã, eu ia fazer handball, basquetebol, sei lá, atletismo no frio. Então, eu botava uma luvinha que a minha mãe fazia numa máquina, aquelas Lanofix, para mim. E um dedinho de cada cor, daí a polaina igual, o cachecol igual. E as pessoas... As amiguinhas já olhavam. Só que as minhas amigas eram muito poderosas. Eu não posso falar quem eram. Mas eram pessoas, assim, super poderosas. E uma delas, um dia, disse assim, olha, eu falei com meu pai viu as suas coisas e eu dava de presente. Por quê? Como eu tinha que correr muito, eu tinha que sair do campus, aqui da biologia, para ir para outra sala. E o campus era grande, né? Proporcionalmente para mim era enorme, porque eu não podia chegar atrasada. Sim. E aí todas me davam uma carona e tal, todo mundo me ajudava porque eu era super CDF, eu sempre fui CDF, eu fazia trabalho para todo mundo, eu não faltava aula, podia estar com febre, mas eu nunca faltei. Eu sempre fui muito Caxias, assim, né? Sim. Filha de diretora de escola, né? Eu tinha que ser exemplo para todo mundo. Então, o que acontecia? Eu dava de presente para as minhas amigas, porque, imagina, elas me davam então, era uma forma de eu agradecer, né? E todas adoravam. Daí todas começaram a me pedir, eu dizia,
Ai, mãe, quanto custa um novelo Já de lã? começou Um aí a cruzeiro. empresária. É. O Aí, um cruzeiro. empreendedorismo. Aí, porque eu dava para todo mundo, né? Sim. Eu dava o meu presente para todo mundo. E minha mãe disse assim, escuta, você está achando o quê? Eu tenho que comprar um novelo de lã. Eu disse, mãe, quanto custa um novelo de lã? Um cruzeiro. Então, eu cobrava um cruzeiro e eu dava. A pessoa me dava um cruzeiro. Ela só pagava o custo e ela você pagava o custo, dava o presente. né? Aí, um dia, essa minha amiga, que tinha o maior shopping na cidade, ela era filha do proprietário do shopping, ela me disse, olha, meu pai quer falar com você, porque ele gostou muito das luvas que você me deu. Uau! Marquei uma reunião com ele, imagina, eu tinha 16 anos, né? Cheguei lá na frente do seu Rui Pratavieira e ele disse assim, ele percebeu que eu era totalmente, não tinha nenhuma experiência de comércio, né? Sim. E, inclusive, minha família não tem nenhuma experiência de comércio. Se eles tiverem que vender uma agulha, eles morrem de fome, porque eles não sabem. Não. E aí ele me perguntou, quanto custa uma luva? Eu disse, um cruzeiro, né? Aí ele disse, tá bom. Quantas luvas você pode fazer por dia? Eu disse, olha, eu acredito que uma por dia, mas eu vou confirmar com a minha mãe. Ele disse, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou te encomendar tantas luvas. Essas luvas você me entrega no período que você conseguir fazer e eu te pago 30 dias depois. Tudo bem? Eu disse, tudo bem. Eu saí daí, fui para o outro lado da rua, que tinha uma loja de lãs. Uma observação, você só ia cobrar o custo Exato, das luvas. O trabalho da mãe, não. Não. Até porque, não sabia nem, né? Não tinha ideia. E aí, eu atravessei a rua e Vou vi que tinha uma trabalhar de promoção das linhas, das lãs que a minha mãe usava, né? Eu perguntei para ela as marcas, ela me falou. Tinha pego a minha mesada, a minha semanada, aquele dinheiro que eu precisava para comer a semana toda, né? Sim. E eu fui lá e comprei. Por quê? Porque ao invés de um cruzeiro, as luvas estavam 40 centavos. Uau! Você já ia Então, ganhar 60 eu investi ali. tudo que eu tinha. Olha o empreendedorismo E aí aí. eu saí com um monte de pacotes e carregando, né? E fui para o meu apartamento, que eu tinha um apartamento alugado. Sim. Na sexta-feira que eu voltava para minha cidade, eu fui para minha cidade. Quando minha mãe me viu, ela quase me matou. Ela disse, mas eu vou ficar aqui um mês, um ano, sei lá, fazendo, né? Eu sei que eu botei toda a rua para fechar a luva. Aumentar a produção. A minha irmã, meu irmão, todo mundo fechava a luva, minha mãe Uau. fazia as luvas. Olha isso. E eu consegui entregar num prazo muito menor. Ele Olha me isso. pagou o primeiro investimento que eu fiz, daí o que eu ganhei, eu comprei uma bicicleta para minha mãe, Ceci, e um casaco de pele para mim. Uau! Né? Por quê? Porque eu sempre Olha gostei de isso. roupa. Então, assim, eu acho que Mas de não bike como também eu, você gosta. não como eu só, mas É. a maioria das pessoas que começam, elas Começam começam assim. com essa... eu sempre fui uma pessoa... Amadoríssimo, né? Coragem. Corajosa. Porque existe É. o acreditar e o agir. Você não pode só acreditar, você tem que agir. E você não pode só agir se você não acreditar. Verdade. E uma coisa tem que andar com a outra. Tem. Então, quando eu acredito, eu vou lá e eu ajo. Posso me dar mal, posso me arrepender, mas eu acho que é muito pior eu me arrepender do que eu não fiz. É isso. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho esse arrojo, né? Essa coisa. Eu arregaço as mangas e vou e faço. Que pode ser um problema muito grande hoje para uma empresária. Por quê? Porque eu preste atenção, arregaço e faço. Não. Às vezes eu não tenho aquela paciência de esperar, porque tudo que a gente pede, né? Tem um ditado que fala, se você quiser alguma coisa, faça você mesmo. Ou então, quem tem muita coisa para fazer, pede para quem tem muita coisa. Porque se você pedir para quem não tem, não vai fazer. E as pessoas não têm essa mesma dinâmica, essa mesma iniciativa ou essa mesma vontade. E eu sempre estou muito disposta. Eu tenho umas frases que são jargão, né? Que eu falo, eu nunca estou cansada, né? Eu estou sempre... realmente eu vou e faço. Só que isso para uma empresária nem sempre ajuda. Por quê? Porque você tem que saber administrar, Dosar, você né? tem que saber delegar, Dosar. você tem tudo. E assim, então teve um momento da minha vida que, claro, quando eu falo em mim, Adriana, eu não falo Adriana, eu não sou Adriana. Eu sou um conjunto, porque, por exemplo, o meu marido é a pessoa que veio para me complementar. Nós estamos há 34 anos juntos. E assim, eu vou arregaço a manga, faço corajosa e ele me endossa, me ajuda. Ele é um administrador, então ele me ajuda nesse sentido, que é muito importante, porque senão eu teria quebrado a cara muitas vezes, né? Então, assim, e o agir e você querer fazer, então, por exemplo, teve uma época que nós queríamos ter uma rede de lojas, porque
a gente pensava, o mesmo trabalho que dá administrativo para você administrar uma é o que dá para várias. Você tem que ter... Eu trabalho com uma coisa muito difícil, que é a roupa, e eu optei por uma coisa muito mais difícil, que é o quê? O diferencial. Eu não quero que todo mundo tenha, não é? Então, eu não vou ali comprar aquela coisa que todo... eu faço para todo mundo esse sapato. Que bom, obrigada, mas eu não quero. Isso dá trabalho, né? Isso dá então, muito mais ele trabalho. dá trabalho, Claro. ele tem um investimento gigantesco Muito maior. de tempo e de energia e de valores por trás. Sim. Então, as pessoas que entendem muito bem o meu trabalho, ok. Mas não é todo mundo que entende, né? Porque vai ali no prazo. Acaba não valorizando, né, Adri? Exatamente. Olha então, só, muitas coisas aqui para conversar. A Adriana é uma sabedoria, tanto em moda, triatleta, tem essas ações beneficentes. Eu vou conversar com ela sobre vários assuntos, tem muita coisa aqui para conversar. Mas antes eu quero que você conheça a loja da Adriana Ambrosi, que fica aqui no Shopping Flamingo, aqui em Alphaville, na Alameda Araguaia. Tem muitas marcas que ela mesma vai falar, inclusive a marca própria Adriana Ambrosi, que eu amo e visto há muitos anos, e voltei agora a vestir novamente a Adriana Ambrosi. 30 segundinhos, confere. Bom, é isso aí. Você viu que loja incrível? Você tem que ir lá para conhecer melhor. Tem de tudo lá. E a Adri, ela é consultora de moda, inclusive exclusiva. É isso mesmo, Adriana. E fiquei sabendo, a conheço há tantos anos e fiquei sabendo hoje que você foi Miss. Quais as passarelas que você já desfilou, Adri? Se você falar isso para o meu marido, ele vai dizer, me esquece. Não, na verdade, claro, eu era muito jovem, muito jovem. Com 13 anos eu fui indicada pelo clube para ser candidata lá no Rio Grande do Sul. Sim. Candidata a Broto Verão, Rio Grande do Sul. E eu falei que não. Broto Verão, meu Deus. Aí, só que o presidente do clube foi perguntar para o meu pai é muito distraído. E meu pai falou, sim, por que não, né? E aí, imagina, eu fiquei comprometida, fui indicada. E eu fui Broto Verão, Rio Grande do Sul. Sim. Foi uma época muito interessante, porque a torcida de Veranópolis ganhou no Juventude, né, como melhor torcida e tal. Então, foi uma época interessantíssima que eu aprendi muitas coisas. Como, por exemplo, como Broto Verão, Rio Grande do Sul, a gente passava por uma bancada. No Rio Grande do Sul, eu acho que tem muitos concursos que são diferentes. Cada região tem a sua cultura, né? Às vezes, de uma região, mesmo no mesmo estado, para outra, muda. Mas lá eles davam muito valor. Então, eu participei de uma banca, era uma semana inteira de eventos, então, de concurso, de coquetel, eles avaliavam de tudo. A banca era formada pelo governador, por presidente da OAB, várias pessoas influentes no estado do Rio Grande do Sul. E, enfim, e durante alguns anos eu fui... Bom, aí você perguntou quais são os títulos, né? Aí foram alguns títulos. Quais foram? Nem lembro mais. O tempo passa muito rápido, eu vivo hoje, então eu preciso perguntar para minha mãe. Mas eu fui... ela com certeza vai lembrar. Não, e quando eu chego lá, os meus tios, né, eles falam, eles guardaram tudo e tal. Mas eu fui rainha dos estudantes da região serrana, eu fui Broto Verão, Rio Grande do Sul, eu participei, eu fui princesa da Femação. Essa foi a parte mais importante, porque a princesa... Cada cidade representa alguma coisa. Então, por exemplo, Festa do Vinho, Bento Gonçalves. Festa da Uva, Caxias do Sul. Festa do Espumante, é Garibaldi. Veranópolis é Festa da Maçã. A cidade toda, ela se volta para esses eventos, que eles são eventos muito importantes. Porque eles reúnem economia, agronomia. É um momento muito importante. Normalmente ele é de 4 em 4 anos. Na minha geração foram 8 anos, porque depois de 4 anos não teve mais uma nova escolha das rainhas. Eles chamam
a corte, né? A corte é a imperatriz e as princesas. Sim. E nós, como imperatriz e princesas, nós representávamos a cidade. Então, a gente ia com o prefeito, primeira-dama, e o motorista da prefeitura nos levar nos eventos. Então, este ano, por exemplo, é FEMAÇã. O ano que vem tem a FENAVIM. O outro ano tem a Festa da Uva, o outro ano tem a FENACHAMP. E aí, em cada ano, nós tínhamos aquele evento para representar a cidade. E para eu ser candidata e para eu participar de um concurso, eu tinha que estudar, eu tinha que saber trechos de livros tinha um escritor em Veranópolis chamado Mansueto Bernardes, tinha que saber trechos do livro dele para passar pela banca, eu tinha que saber sobre economia. Olha isso. Eu tinha que não era só a beleza. Não, ao contrário, não é o pelo mais belo, contrário, né, não que é. vai ser. É uma Era coisa mais- realmente de você representar. Sim, É uma coisa aquela cultural. cidade cultural, certo? Cultural, totalmente cultural. Quer Olha dizer, não que adianta incrível, você ser bonitinha. né? Bonitinha é o feio arrumadinho, né? É. Eu sempre Tem que falo. ser Tem que ser linda e bonitona. inteligente. Bonitona, como eu falo para o meu marido. É. Porque assim, é uma coisa que é um conteúdo. Você tem que ter conteúdo. Tem que E ter, eu né, acho Dri? Porque que hoje a tudo na capa vida. para tudo. E hoje, com as redes sociais, a gente percebe que é tudo muito mais raso. Raso né? demais. É. Superficial, né? E eu não, Adriana? eu estudava, eu lia livros, um livro quase por dia, sabe? Então, assim, a gente tinha realmente que fazer jus ao título. Então, eu ia representar. E nesse representar, nós éramos recebidas como corte pelos melhores empresários. Então, as melhores vinícolas, a gente todo dia tinha um coquetel. Por exemplo, na festa do vinho, então a gente ia na Moët Chandon, na Salton, na Aurora, em todas as vinícolas a gente tinha que conversar com empresários da região. Então foi uma coisa muito gratificante para mim, porque eu aprendi muito sobre outros conteúdos, porque quando você está fazendo faculdade é uma coisa mais técnica. Biologia eu vou falar sobre o molusco, né? A educação física era mais sobre esportes. Sim. E psicologia porque eu queria entender a cabeça das pessoas, né? Como que as pessoas funcionavam. Então, era tudo um complemento. Então, para mim, foi muito importante. E, ao mesmo tempo, com toda essa vida social, a gente fazia muita ação social. Eu fui uma das pioneiras em construir uma piscina olímpica, uma piscina aquecida, porque lá não tinha essa tradição, enfim, no clube, quadra de tênis. Então, eu sempre fui muito ativa. E eu tinha muita festa. Para a gente fazer uma quadra de tênis, a gente fazia jantares. Então, eu lembro que a gente convidava nos jantares, comanda Príncipe de Piemonte. Daí, a gente convidava um comediante que ia de São Paulo para lá, né? Então, a gente contratava o Tom Cavalcante ou o Ari, eu não lembro agora o nome dos comediantes. Mas, enfim, eram eventos que a gente tinha que fazer alguma ação, né? Para isso. Então, eu sempre fui muito ativa. Sempre movimentando todo o mercado. Tudo e todos. E a moda, nesse momento, chegou na sua vida? Não, porque todo dia tinha que ter uma roupa. Sim. Todo dia tinha que ter, e tinha que ser diferente. E era roupa de gala, Aí efetivamente. você, tipo, customizava? Eu sempre tinha uma a sua. costureira, eu chegava em Veranópolis na sexta-feira, eu ia direto a minha mãe me pegava, eu não podia usar carro depois de uma época, eu ia de ônibus para Veranópolis, eu saía da rodoviária, eu ia direto para estilista. E essa estilista até hoje, ela está lá, ela é ótima, super conceituada, e ela fazia uma roupa para o sábado, uma roupa para sexta, que normalmente tinha um jantar, e eu já saía de lá quase com a roupa pronta. Né? Demais. E eu sempre que dava toda a dica de como eu queria, porque eu sempre soube o que eu queria, o que eu não queria, né, as coisas. Eu acho que a gente quando tem... Eu falo que é a vocação. Então, e é isso que eu faço com a pessoa hoje. Eu olho para uma pessoa, eu já sei mais ou menos o que vai ficar lindo nela. Por quê? Porque é um conjunto de coisas, né? Ai, tem tanta gente querendo imitar tanta gente que não tem nada a ver. Você tem uma identidade, você é única. Então, você é ativa, não é? Às vezes uma médica, uma psicóloga, uma desembargadora, elas não têm tempo, elas vivem o dia inteiro sentadas, elas não têm tempo de ficar pensando na roupa. Mas elas têm um jeito. E aí também essa história de você usar a roupa uma vez só, eu acho terrível isso. Por quê? Porque eu acho que se você veste aquilo que te representa, você tem que repetir. E é por isso que eu acho que o barato sai caro, porque eu gosto de roupa boa, porque eu gosto de roupa que eu vou usar a vida inteira mais um pouco, como eu falo. Então, por exemplo, eu sou garota macacão. Eu fui para minha crisma, eu era crismada, eu fui de macacão, era novidade. Até hoje meu macacão é super atual. Os grandes estilistas agora em Milão, quem está acompanhando os desfiles, estão fazendo exatamente o modelo que eu
tinha desenhado para minha festa. Então, assim, eu acho que a roupa E eu não usava sempre macacão, esteve presente. e eu quando a gente se conectou aí, né, novamente para conversar, já usei 3. É. Inclusive hoje fui receber um prêmio, uma homenagem na Câmara Municipal de Osasco, estava de macacão azul. Posso falar porque eu gosto tanto de Estava chamando macacão? muita atenção, porque todas de vestido e eu Aham, de macacão. Claro que outras épocas o macacão era uma coisa remetida Sim, a mas mecânico, essas coisas. era. Mas é óbvio que a gente está falando de uma coisa voltada para a mulher e para a roupa. O que eu acho, eu como triatleta, daí a gente vai entrar nessa Sim. história de triatleta, né? Eu sempre gostei de correr desde os meus 11 anos de idade. Eu corro desde os 11 anos de idade. E é o meu momento, é o momento mais importante do meu dia, porque é o momento que eu paro para relaxar, para oxigenar e para ter coragem para enfrentar todo o meu dia. No dia que eu não corro, eu realmente não tenho a mesma energia. Sim, Então, verdade. desde os 11 anos de idade, eu gosto. E não é muita coisa, às vezes é 2 quilômetros. Já foram 22 quilômetros todo dia. Hoje em dia, se eu correr 2 quilômetros por dia, eu estou super feliz. Mas a gente que é muito ativa e que trabalha muito, você não tem tempo de ficar trocando de roupa. Então, a gente treinava no início na cidade universitária ou no Ibirapuera, e a gente trocava de roupa no carro. Então, eu sempre tinha um macacão que era muito bacana, que você põe um casaco por cima, uma bota e tal. Depois você pode Mais correr. prático. E sempre top. Eu uso top, eu não uso Pra sutiã, tudo. difícil. Eu uso top, porque daí se você tiver que tirar... E eu tô sempre de shortinho agora, porque se eu tô de vestido e tal, é fácil de você Muito pôr uma prático, roupa ou não. é. E o macacão, ele é uma peça só. Ele te alonga, ao contrário do que as pessoas Sim, acham, verdade. né? Ele alonga. E eu acho uma coisa que você pode deixar muito feminina. Então, eu brinco que eu sou garota macacão. Mas só voltando à tua pergunta, por que que a roupa está presente? Porque justamente eu tinha que ter roupa nova todo dia. Entendi. Eu tinha que estar me representando bem. E eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, né? A gente, claro, você trabalhando home office e tal, você menos. A gente teve agora, na época da pandemia, uma época de muito conforto e tal. Mas agora as pessoas estão voltando a querer se Claro. vestir. E muito mais, né? E muito Agora, mais, né? Porque ficamos muito de pijama e de pantufa, né? Muito tempo. Odri, agora, voltando só, quando você chegou exatamente ao Alphaville e como foi que você descobriu que você gostaria de montar a sua loja? Nós viemos para a Alphaville vai fazer 28 anos, e eu tinha a importadora de produtos esportivos. Certo. Só que a importadora, eu ia todos os dias em academias levar produtos esportivos, que na época eu vendia earplugs, nose clips, eram coisas para natação, óculos, touca, essas coisas. Certo. E eu chegava lá e todo mundo, ninguém olhava para a touca, para o óculos, para nada. Eles queriam minha roupa. E às vezes eu estava com roupa de corrida ou de ginástica. Eu fazia, por exemplo, eu fiz durante muitos anos, eu fazia 3 academias, porque a gente fazia companhia atlética, mas a gente nadava no Projeto Aqua e fazia fórmula, tinha um técnico Mesmo em na cada loja, né? lugar. Você sempre estava de esporte, E né? de manhã eu acordo com roupa de Sempre. ginástica. Sim. Haja o que houver, eu não vou conseguir fazer ginástica. Mesmo assim, eu não consigo. coloca. Mas a roupa de ginástica eu tenho que pôr para pelo menos achar um tempo, né? Mas assim, Boa então eu essa. percebi que as É um pessoas... incentivo. É um incentivo, E aí Né? eu estava perdendo muito tempo, porque eu deixava os produtos esportivos em consignação e todo mundo só queria minha roupa. Daí eu comecei a comprar uma roupa nacional de ginástica que eu deixava em consignação, eu não ganhava nada. Certo. E a roupa começou a vender mais do que os produtos. Uau. Quando eu vim morar em Alphaville, tinha muito problema de trânsito na Castelo. E eu engravidei quando eu cheguei aqui. Então, o meu filho vai fazer 28 anos agora, então vão fazer 29 anos, né, em janeiro, que a gente veio para cá. Mas eu engravidei e o meu marido não queria mais que eu fosse para São Paulo, porque ele ficou com medo de assalto, de não sei o quê. E eu resolvi, por minha conta e risco, desculpa, a gente foi fazer uma prova de triatlon na Suíça. Eu sou a terceira mulher do meu marido, a segunda mulher dele é alemã. E quando eu o conheci, eu não entendia, porque o que aconteceu? Quando entrou o plano Collor, a Suzy não entendeu nada e foi embora. E eles tinham uma filha de 3 anos, linda, maravilhosa. E a Suzy simplesmente foi embora, porque ela não entendeu
como que ia ficar vivendo com R$ 50. Ela achou que fosse coisa de brasileiro. O alemão não entende isso, né? Sim. E eu A gente conheci tem o um jeitinho brasileiro, a gente resolve tudo. Com dinheiro ou sem. Agora eles não, né? São mais Aí quando eu conheci meu metódicos. marido, que eu vi que a filha tinha ido embora e tal, não foi uma decisão nem dele, nem da filha. E eu sou totalmente família. Eu não consigo imaginar, né, a minha vida sem meu pai, sem minha mãe. Sim. Né? Ao contrário, eu sempre fui de um ninho muito forte. O que eu mais tenho de valores hoje é o que me foi passado de valores dentro da minha família. Meu pai, para mim, assim, é um respeito muito grande pela minha mãe. Eu brinco que a minha mãe é a Mulher Maravilha e meu pai é o Super-Homem. Hoje em dia, principalmente, né? Depois eu conto a história. Mas, enfim, e aí o que eu fui aprender a falar alemão para propor uma situação que a gente encontrasse com a filha dele. E todos os anos a gente ia encontrar. E nós fomos fazer uma prova de triatlon na Suíça. E aí eu já tinha meu filho nessa prova de triatlon, e eu levei meu filho para conhecer a irmã. Sim. A minha mãe e a minha sogra. Depois a gente mandou todo mundo embora e a gente foi, a gente ia viajar mais uma semana. E o meu marido falou, já que todo mundo quer suas roupas, vamos conhecer as roupas. Eu fui para Paris, na região de atacado de roupas, aquelas roupas lindas, que no Brasil não tinha. Então era o business trash. O que era o business trash? Era o stretch que era de um lado, do outro. A roupa ficava super confortável, da Vertigo, da Absolut, da Manigance, da Eternité, Anti-Flirt. Meu marido fala fluentemente 500 mil línguas, estudou fora, então ele falava francês, sentado no chão, fazendo conta, dizia esse aqui, esse aqui. Então, a minha primeira situação de loja foi uma importação que eu fiz. Uau, totalmente exclusivo. E assim, quase morri, né? Porque eu fiquei meses esperando e suando e pagando todos os impostos e despachante, aquela coisa. E pensando, será que vai dar certo? Não, porque teoricamente é uma roupa mais cara, né? E aí eu comprei um ponto na Alameda Franca, que era da Richards, para montar uma loja. E contratei as pessoas, marceneiro e tal, para fazer a loja. E nesse meio tempo, quando estava a loja prontinha para começar a colocar, já tinha os produtos comprados, tudo, teve um acidente, um assalto, mataram uma mulher naquela rua. Meu marido não me deixou mais ir para São Paulo. Então, por minha conta e risco, eu vim aqui, eu tinha uma consultoria, eu contratei uma consultoria para ver o ponto, daí eles me fizeram 1000 propostas de pontos em Alphaville, e não dava certo. Hoje é o Banco Itaú, que era um terreno que estava para vender, enfim. E aí eu disse, eu quero esse lugar aqui. E esse lugar era o Shopping Flamingo. Ah, já era lá. Que estava começando. Sim. Por quê? Mas já era o shopping. Ele estava começando. Ele tinha um café, ele tinha uma loja da TAM, ele estava começando, exatamente, porque o Shopping Flamingo tem 24 anos. Sim. E aí eu escolhi uma loja, a gente alugou a loja, eu fiz a loja, ficou linda. No dia que eu ia inaugurar, ela estava toda empapelada, eu estava colocando as roupas, a mulherada estava lá na porta, querendo saber o que era. E o meu marido, ele é muito divertido, ele é uma pessoa extremamente de senso de humor inteligente, que é o que me conquistou, né? Porque eu gosto de gente com senso de humor inteligente, né? E a gente em casa está sempre brincando e tal. Daí as pessoas chegaram e disseram, o que vai ser aqui? Ele dizia, vai ser uma loja muito cara. Você está com cartão de cheque e com cartão de crédito? Isso gerou uma expectativa. No dia seguinte, eu não tinha aberto a loja. Eu estava com a minha funcionária, né? Eram 2 funcionárias que eu tinha contratado, que eu nem conhecia. E a gente estava arrumando, organizando. E as pessoas queriam entrar. Aí elas começaram a entrar. E a minha funcionária tirou os papéis. Quando eu vi, estava cheio de mulher pelada por tudo. Olha isso, olha isso, olha isso. E já todo mundo enlouquecendo com a roupa. E veio, então, dessa época a questão da exclusividade. De você ter todo esse cuidado, esse zelo, de você ser uma consultora de moda, porém, você preza muito pela exclusividade, né? Sim, eu era convidada pelos maisons de fora para os desfiles. Até hoje, né, a gente tem a marca do Giovanni, então todo dia ele me convida para um desfile em Nova York. Agora tem Natal, então aquela coisa aqueles toda. Vestidos lá maravilhosos. A gente é um trabalho, para quem não conhece, é um trabalho muito, é uma curadoria muito difícil, assim, porque é um trabalho muito intenso antes. Quando a roupa chega, ela já foi pensada, repensada, ela já passou por um pedido, né, aquela coisa toda. Então a escolha e assim a gente tem algumas parcerias com marcas, mas aí você tem um número de peças, então é um trabalho bastante grande.
E aí, o que a gente começou? Com essa roupa importada, as pessoas que conheciam lá de fora começaram a ficar encantadas porque perceberam que a gente tinha um preço muito justo, porque se você calcular hoje $1, é 5 vezes, não é? Sim. Então, você imagina, era muito justo e a gente tinha uma importação super legal e também já embutia essa importação e aí, além disso, mandava para a costureira dividir em 3 vezes. Se você for para fora, você paga a taxa, você não tem esse serviço, né? Então, assim, eu caí no agrado principalmente de pessoas com mais finas, de um gosto mais requintado, né? E que entenderam exatamente que a gente oferecia um produto muito justo. Depois, claro, o dólar tomou outros rumos, ficou mais difícil a gente fazer as importações. A gente compete com quem não paga imposto, infelizmente, né? E aí eu fui prospectada pelas melhores marcas do Brasil. Então as marcas grandes começaram a achar minha loja muito interessante, saber dos meus clientes e começaram a nos procurar. Foi um momento bem difícil para mim, Clau, porque assim, e nessa época que a gente resolveu aumentar. Por quê? Porque o trabalho de uma era o trabalho de várias, mas você trabalha com material humano. Então eu tinha muita gente, eu tinha que fazer um treinamento, então eu tinha que contratar um treinamento maior, mais profissional. Eu não era nem grande e nem pequena, né? Então, que justificasse eu ter aquele treinamento caro, né? O investimento para você montar uma loja é muito grande, porque são muitas peças. A gente queria fazer uma loja com layout muito bacana, né? Mas a gente, por exemplo, a gente trabalhava, eu montei 8 lojas, teoricamente. Então, eu montei uma loja no ABC. Eu tenho a marca Adriana Ambrosi e eu tenho a marca Edward James, né? Que é um casual masculino, muito interessante, porque ele trabalhava com produto algodão egípcio, um produto bacana, tipo o Richard, que inclusive a Richard fabricava na época pra gente, a Polo fabricava as polos no Peru. Só que para eu fabricar a Polo, eu tinha que fabricar uma quantidade muito grande, 100 polos pretas, 100 polos brancas. Para uma loja, não dá, então eu tinha que ter uma rede de loja. Então a gente começou a abrir as lojas. Sim. E na época que eu estava abrindo as lojas, eu fui atropelada. Andando de bicicleta, porque o meu marido ia para o Ironman do Havaí. Nós fomos campeões brasileiros de triatlon. A nossa vida inteira era 360 dias por ano treinando. Além de trabalhar, claro, como hobby. E a gente disputou o campeonato na Austrália, na Suíça, no Canadá, no México. E sempre com um foco onde? No Havaí, que é a prova maior, né? De Ironman ou de triatlon. E aí eu fui atropelada por um carro no acostamento e eu fiquei um mês de cama, então eu não consegui mais acompanhar pessoalmente, então eu acabei tendo propostas de vender, eu acabei vendendo as outras lojas e fiquei só com a loja Adriana Ambrosi, porque a Edward James não justificava ter uma loja com a quantidade de produtos que eu tinha que comprar. E também tem a questão da exclusividade, porque como você trata muito da personalização, então a tua cliente, ela quer que a Adriana atenda. Chega lá, não quer a sua funcionária, sua gerente. Aí, como que você se vira para atender a tudo e todos, né? Dentro desse conceito que você tanto prega e preza, e você dá a total atenção para todas essas clientes. Então, é complicado, eu acho, né? Você teve isso em várias lojas, porque você não consegue ser várias. Já não consigo. Deus é onipresente. Então, você tem a personalização de atendimento exclusivo àquela pessoa. Então você tem um conceito. E até antes da pandemia era muito difícil as pessoas marcarem horário, né? O que a gente sempre tentou é com uma hora marcada, porque daí pelo menos você consegue se focar naquilo. Sim. Né? Como eu tenho resort, ginástica, dia a dia até festa. É um universo de coisas, é um investimento gigante. Então, por exemplo, você quer um vestido para hoje, porque você é esposa de um desembargador e você tem que estar super elegante no jantar. Sim. Só que você é tamanho 50. Eu tenho que ter a roupa 50 para você, para aquela ocasião. Aí a outra que é para ir para uma viagem só praia, mas ela é tamanho 36. Então, assim, eu tenho que focar muito, né? Em cada pessoa. Imagino.
E além da marca hoje, Adriana Ambrosi, na loja, quais as outras marcas que são parceiras da sua? É difícil falar em parceria, né, Clau? A gente, eu sou uma pessoa totalmente livre para escolher as marcas que eu trabalho. Certo. Então, assim, hoje tenho algumas marcas que eu gosto mais. Por exemplo, na parte de praia, a gente trabalha com a Ligia Nani, que tem todos os produtos que vão até o tamanho 50. Porque eu preciso atender exatamente a senhora ou a jovem. Então, do 36 ao 50, com uma estampa bonita, com filtro solar. Eu gosto muito de nanotecnologia. Eu gosto muito de tecido inteligente, de fluid. Hoje, você viaja, você não pode carregar muita coisa. Então, tem que ter um tecido leve, que você enrole, que não tenha que passar ferro. Então, é esse o foco, né? A gente busca esse tipo de produto. Há uma que a gente sempre gostou, para uma mulher mais despojada, mas este ano eles decidiram não ter mais atacado, então foi a última coleção agora que a gente teve, porque agora eles vão ter só o varejo deles. Então a gente tem eu não gosto muito só de falar das marcas, primeiro porque elas não me dão vantagem nenhuma em relação a isso, e eu que vou atrás daquilo que eu gosto. Então eu tenho marcas que eu realmente acho que são interessantes, né? Mas, claro, a Ligia Nani, que eu acho que é muito importante. A gente trabalhou com marcas muito importantes no Brasil, só que muitas delas foi o motivo de quase me quebrar, porque, assim, daí começa a exigir uma quantidade X. E a gente faz um trabalho muito bacana. Eu tive marcas que estão conceituadas aí, que tem 500 lojas, mas 3 produtos deram errado. 3 produtos, infelizmente, deram algum probleminha. Se a fábrica não troca para a gente, eu não trabalho mais com ela. Por quê? Porque eu troco para minha cliente, né? Se por acaso deu um problema de tingimento, algum problema, a gente faz um trabalho de atender o nosso cliente. E eu, como cliente, se eu não for bem atendida também, eu não vou mais trabalhar. Então, assim, às vezes eu nem gosto muito de falar de marcas. Esse meu início das marcas importadas eram muito interessantes. Hoje, o Giovanni, vestidos de festa, é um vestido super exclusivo, né? Muito exclusivo. E a gente compra um. Então, por exemplo, se eu comprar 2, eu vou comprar um preto e um dourado, o preto 38 e o dourado. Então, é aquilo e acabou. Então, isso é o difícil do meu trabalho, né? É ter esse dedo de escolhas. Saber mesclar tudo e ter um pouco de cada. E às vezes as pessoas vão... Hoje, o que eu estou sentindo, assim, muita dificuldade é que as pessoas têm muita informação errada. E a gente vive num mundo que tem muita foto, que tem muito aplicativo, todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. Tudo é coach, tudo é palestra e todo mundo sabe tudo. Então, o que você ouvir... Tudo é mentor, todo mundo sabe tudo de moda. E você está pagando por aquilo, né? Exato. Aquilo lá, eu faço de graça uma consultoria. Mas não é isso que eu quero chegar. Às vezes, é um universo tão grande que ontem eu fiquei 8 horas com uma cliente para procurar um vestido e mais 8 com outra. Eu não vendi nada e eu fiquei muito triste. Minha funcionária e eu. Por quê? Porque a pessoa quer uma coisa que não existe. Ela está sonhando com tanta informação que ela tem. Tá vendo? Ah, mas meu marido viu essa foto. Olha ok, mas às vezes até eu fui hackeada no Instagram por uma pessoa na Suécia. Eu tinha 36 mil seguidores, e daí eu comecei a avisar, eu passei para 26. O que acontece? A pessoa pegou o meu Insta e ela pôs o nome dela. O que ela faz com isso? Provavelmente ela está vendendo aquele produto, né? Só que a pessoa pode pagar e não pode receber, ou alguém vai copiar. Então, hoje existe um universo de informações. E o que eu acho as pessoas estão muito perdidas. Estão mesmo, Andrea. Por quê? Porque elas querem exatamente aquilo que não tem. Tudo pronto. Que é o que não tem. E o pronto, o imediatismo. E o que eu tenho? Não é? Não vale nada? Porque, olha, para você o que vai ficar lindo é isso. Não, mas ela pensou naquilo, então ela vai pensar. Então, hoje, a loja, ela está tendo bastante desafios, muitos desafios. Por conta desse crescimento também avassalador da internet, né? Todo mundo está no Instagram e todo mundo sabe tudo de moda. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em todas as áreas. Olha só, é muito assunto aqui, fala de empreendedorismo, é empresária, é consultora de moda, é triatleta. Gente, é muito assunto. E quase que eu aqui passo batido, mas eu não posso deixar de falar aqui também da Clínica Gianotto, aqui também na Alameda
Araguá, em Alphaville, do Dr. Luiz Teixeira, uma clínica de ponta com alta tecnologia. 30 segundinhos para você conhecer melhor. A gente já volta. Bom, e vamos mudar um pouquinho o foco aqui agora para esportes. O outro lado é da Adriana, porque ela é atleta. Ela já adiantou aqui um pouquinho, viajou o mundo aí em competições. Ela como triatleta e o marido Ironman. A família toda envolvida em esportes, é isso mesmo, Adri? Sim, na verdade nós nos conhecemos por causa disso. Mas Sim. eu sou uma pessoa muito ativa. E eu acho, a primeira coisa que eu faço de manhã é acordar, agradecer a Deus. Eu sou uma pessoa muito grata. E eu acho, eu tinha aos 11 anos de idade, eu comecei a correr no lago do clube, porque eu comecei a ficar gordinha e todo mundo me prometia 1000 coisas. E tinha um senhor que era presidente da OAB naquela época do Rio Grande do Sul, Sim. e ele me dizia o seguinte: Deus criou o céu, a terra, o ar e o movimento. E é verdade, nada na vida pode ser sem movimento. Né? O agir e o interagir que eu estou te falando é movimento. Sim, Tudo na vida é movimento. E eu preciso Sim. de movimento e todo mundo precisa de movimento. E eu acho que eu fui fazer educação física porque eu não tinha tempo. Imagina, eu queria jogar tênis, não tinha nenhuma quadra de tênis na minha cidade, ou eu queria correr, era frio. Então, os meus desafios sempre foram esses. Essa parte física que eu não tinha tempo, os meus pais não tinham tempo de fazer ginástica. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito e eu queria fazer. Então, o fato de eu querer fazer me fez fazer educação física. Claro que eu era a única que não era atleta. Eu era a única que era intelectual, os outros todos foram fazer educação física porque tinha que estudar menos ou porque era atleta disso ou daquilo. Então, eu comecei a perceber que dentro das aulas que eu tinha, educação física, biologia, psicologia, os mais bem resolvidos eram os da educação física. Super bem resolvidos, felizes, com uma energia, com uma autoestima. E eu também era assim, eu sempre fui. Eu sou muito positiva, é o que eu te falo. Eu vivo hoje, não tem ontem, não tem amanhã, é agora. Então, vamos lá, vamos fazer. E aí, e sempre muito, eu sou muito esforçada, né? Eu não quero ser nunca melhor. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser melhor, nunca. Eu quero ser melhor para mim, Sim. Para eu poder transbordar e fazer para que os outros também sejam melhores. Então, são os nossos desafios. E o triatlon é a melhor coisa do mundo para isso, porque você não tem que ser melhor em corrida, você não tem que ser melhor em natação e nem em bicicleta, você tem que ser bom em superar. todos. Você tem que ser bom em todos e você tem que ter o equilíbrio. E é uma coisa que eu aprendi desde criança. Equilíbrio. O que o ser humano veio para o mundo para fazer? Equilíbrio. É verdade. É entre a mente e o corpo. Verdade, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não adianta só você ser o melhor. Não adianta o Neymar ser o melhor no futebol se ele não tiver uma equipe junto, não é? Se ele não for bom de disciplina ou de... Então, tudo é o equilíbrio. E eu busco o equilíbrio todos os dias e tento fazer com que as pessoas busquem o equilíbrio. Eu acho que, principalmente, isso é o que hoje falta, às vezes. A gente vê tantos problemas mentais, tanta depressão, tanta coisa. O equilíbrio está aí. A serotonina é importante. É verdade. A serotonina você faz o quê? Vai caminhar, vai correr, fazer algum esporte. Não precisa fazer muito. A minha necessidade é no máximo 20 minutos. Eu treino 20 minutos por dia. Treino, que eu digo, é treino à minha disposição. Eu treino a minha disciplina. Eu consegui achar um horário para mim. É o único horário que eu consigo para mim. Então, este é o meu tempo. E isso eu levo para a vida e eu sempre gostei de correr, corro desde os 11 anos. Quando eu vim morar em São Paulo, eu vim sozinha, eu sempre fui muito sozinha. Então, eu ia correr no Ibirapuera, eu ia correr na cidade universitária, eu ia correr no Guarujá. Em todos os lugares que eu ia correr, eu encontrava com meu marido. E a gente começou a participar de provas, ele começou a ganhar na categoria dele e eu comecei a ganhar na minha categoria. A gente começou em Santos, no Guarujá. E aí a gente começou, isso era uma motivação muito bacana, né? Então, todo dia a gente fazia também como uma desculpa para a gente viajar. Conhecemos o mundo, fomos para a Austrália, para a Suíça, para o Canadá, para o México, disputei campeonato
no Jacques Villeneuve, lá no autódromo, então eu conheço Uau. muitos lugares por conta disso. Meu filho nasceu praticamente nisso, eu saí da piscina para ir para a maternidade. Eu fui pedalar até os 6 meses de idade, então meu filho estava na barriga todo dia fazendo esporte comigo. E A família toda envolvidíssima em exato, esportes. então assim, eu acho que isso, não estou dizendo para ninguém fazer triatlo, não estou dizendo para ninguém ir lá e fazer ginástica todo dia, mas é para você ter alguma coisa que seja a sua válvula de escape. Graças a Deus, a minha sempre foi isso, foi a corrida. Tem gente que vai para bebida, tem gente que vai para droga, e isso tem consequências piores. Então eu acho assim, se a gente descobrir que você pode, se todo mundo tiver a oportunidade de descobrir pelo menos 15 minutinhos do seu dia, de uma ginastiquinha, de uma movimentação, eu acho importante. Então, nós viramos campeões brasileiros de triatlon, disputamos. Eu fui atropelada há 16 anos atrás, no dia 11 de setembro. Eu estava na estrada treinando para o Ironman do Havaí, um carro me pegou no acostamento. Eu voei, caí em cima do carro e fui arrastada 6 metros no asfalto. Eu só lembro do barulho do freio do carro e lembro de um grito horroroso que era meu. E quando tudo acabou, eu vi um céu lindo. Eu estava agradecendo que na época minha mãe teve um câncer de mama enfim, ela fez todo o tratamento e ela melhorou. E eu acho que foi isso que me protegeu, né? E aí, claro, eu fiquei um mês só de cama, mas a gente continuou fazendo esporte. E nesse meio tempo, muitas pessoas, o esporte, o triatlon em si, a bicicleta em si, ela é uma atividade muito perigosa, tem muito atropelamento, tem muita coisa, a gente sabe disso. Então, também a gente vai tentando equilibrar isso, tentando fazer com que haja uma conscientização melhor de esportes, mas presta atenção, se você tem que ter alguma coisa na sua vida que você acredite e que possa te treinar. Por quê? É o respeito também com os outros, né? Quando o verdadeiro esportista é aquele que ele pensa em ser melhor para ele. Eu não estou competindo com os outros. O triatlon é uma atividade muito individual. É muito bacana hoje, eu vejo beach tênis, eu estou louca para jogar beach tênis, mas se eu jogar eu não vou mais trabalhar. É muito solitária, né? Não, eu acho que eu vou amar o beach tênis, né? Sim. Porque é uma coisa solidário, né? Não, ele solitário. é super... Não, eu acho que o beach tênis é o maior sociabilizador. Não, o triatlon, eu ia falar. O triatlon não. Ao contrário. Você nada sozinho. Sim, tudo sozinho. É você com você mesmo. Por isso que você falou da superação. É a E superação. você tem que se superar melhor. Eu sempre fui boa em corrida, mas eu tinha que melhorar a minha natação. Quando eu fui para a Austrália, foi muito engraçado, porque assim, eu fui a última a sair da água. Eu tive câimbras terríveis, imagina. E brasileiro, a gente compete com aquele cara que é super expert, que ganha para isso, que sim, uma vida inteira de treino. Eu fui com uma roupa da Mormaia, eu lembro que era até aqui, e você nada numa água gelada, com tubarão, com tudo. E a largada é às 6 horas da manhã, eu tive uma hipotermia. Então, eu fui a última a sair da água. Então, eu tive que me esforçar mais ainda para eu me superar na bicicleta e na corrida. Foi muito bacana, né? Mas assim, e outras histórias de superação, imagina os verdadeiros atletas que estavam lá, a gente depois descobriu, tem corrupção por tudo, né? O governo tinha pago as passagens, imagina a gente tinha uma atleta da Bahia que fizeram uma vaquinha para mandar ela para lá, o hotel dos brasileiros. Enfim, é uma diferença muito grande, né? Então, o Brasil ainda não tem aquela filosofia, infelizmente, do esporte, de educação, né? Por quê? Porque eu acho que o esporte, ele tira a criança da rua, ele faz com que você justamente ponha motivação, ponha um objetivo, então é muito importante. Coisa boa. É muito o importante. Esporte é uma coisa boa. Muito importante. Uma das perguntas era assim, quem é Adriana Ambrosi e como você se descreve? Mas como eu te conheço um pouquinho mais de 16 anos, mais um pouquinho, uns 20 por aí, então eu te descrevo, Adri, como uma mulher de muita disciplina, sabe? Você é uma mulher constante. Isso assim, total. Eu admiro muito em você, né? Você é constante, resiliente. Sempre. A resiliência, a determinação, a coragem. Por isso que você está aqui, sabia? Obrigada. Porque eu quero trazer essas histórias. É muita coisa que você ainda poderia falar. A gente está com um tempo aqui estourado. A gente vai voltar a falar sobre outros assuntos ainda que ficaram para trás, inclusive mais de esporte, mais de teatro, da sua família, de tanta superação que você passou. E então, é muita coisa ainda para conversar. É bacana. Mas a gente vai voltar ainda. Eu quero saber as tendências de moda 2024, mas antes eu quero chamar aqui mais um intervalo,
rapidinho para você, 30 segundinhos, eu quero que você conheça a Paula Pedro Concept, que fica também na Alameda Araguaia. Ela quem cuida das minhas madeixas, ela e toda a equipe, com todo carinho. Um beijo e muito obrigada sempre. Roda aí, 30 segundinhos, a gente já volta. Gente, então, esse foi um pouquinho da história da Adriana Brosi, essa mulher guerreira, inspiradora, cheia de sonhos e realizações. E eu queria que ela falasse, antes de mais nada, Adri, tendências 2024 de moda. Você que conhece tudo da moda, o que vem por aí? Eu acho que a gente está numa época muito boa, porque tudo mais pode, né? Pode em certo sentido, mas a tendência é... Se vocês estão acompanhando os desfiles de Milão, de todos os desfiles que nós tivemos esse ano, Sim. Existe uma moda muito mais conceitual, que é a moda mais... por exemplo, as calças cargo, que a gente chamava de calça cargo, que é a calça multiutilitária, cheia de bolsos e tal, ela está substituindo até vestido de festa, à noite, para você usar com chinelo, uma coisa confortável, com tecidos tecnológicos. Hoje, eu, por exemplo, tenho na loja muita coisa com reciclagem de rede de pesca do Nordeste, tem reciclagem de diversos materiais, então a nanotecnologia ela traz isso. Uma tendência que é agora, nunca mais vai voltar, que é a roupa para você não ter que passar ferro, né? A roupa que você possa que beleza. Ter mais leveza também, praticidade. Então eu sou a garota macacão, então eu tô na época do meu macacão, eu fabrico macacão de fluid com filtro solar, que é confortável, faz um rolinho, põe na mala, não precisa passar ferro, lava. Então eu acho que a tendência, é difícil a gente querer só ficar na tendência. O que é a tendência? Ela é o reflexo da vida das pessoas. O que acontece nas ruas é o que vai dar a tendência para a moda. Certo. Mas a moda é muito mais do que isso, porque a moda, ela justamente, ela vem representar uma necessidade. Então é a necessidade de você se vestir bem, de você ter um pouco mais... Eu acho que a gente já passou por esse processo depois de pandemia, justamente do conforto e tal, e as pessoas estão muito mais exigentes também, sim, né? E aquilo que eu falei, o barato às vezes sai caro, por quê? Porque às vezes você vê que aquela roupinha que eu falo, né? Aquela roupa coisinha que você usa uma vez só, para mim não funciona. Como eu sou resiliente nas minhas escolhas, na minha vida, eu acho que você tem que saber fazer escolhas. Minha mãe dizia, escolha com quem andas e dir quem és. Então, eu tinha que escolher, e não era pelo dinheiro, não ia escolher a pessoa mais rica, não, era aquela pessoa que fosse uma boa companhia, que fosse um exemplo, que fosse melhor do que eu pudesse melhorar. E eu também tinha que ser melhor para as pessoas que vinham atrás. Absorver o melhor dela. Essa escolha é importante e eu acho que não é nem questão de tendência, é a melhor escolha para você. Uau, o que funciona para você? Né? Como que é a Cláudia? Como que é a Adriana? Como que você é? Você não precisa repetir, você não precisa repetir, que eu digo, não é ser o espelho de alguém, você não precisa copiar ninguém, né? As pessoas estão muito iguais, está todo mundo fazendo aquela, eu não posso falar, eu sou polêmica, mas sempre fazendo, é uma tendência, porque a pessoa precisou criar uma tendência para criar um comércio, alguma coisa, mas não é isso. Eu acho que o diferencial, claro que eu não vou andar por aí com um cocar, né, alguma coisa muito diferente. Mas, e se combinar comigo? Não é? Não é? Eu tenho uma cliente... E se você se sentir bem, você tem que... No início, uma cliente que era chiquérrima, magérrima, e ela vivia com turbante. Era ela. Se um dia ela tirasse aquilo, a gente não era mais ela. Não ia descobrir quem ela era. Então, assim, primeira coisa, respeite a sua individualidade. É isso. Seja você. Mas para você ser você, você tem que se conhecer. Você tem que procurar o equilíbrio, você tem que ser resiliente. Aquela coisa de que, só vai testando porque vai testar para ver se é bom, também não adianta. Uma hora você vai cansar de ficar testando para ver se é bom, né? Então, vai escolhendo as coisas boas. Começa pela roupa, porque
a roupa é a primeira coisa que você tem que vestir de manhã, É isso. mas é para tudo, né? Para uma boa comida, né? Para que você vai comer uma comida ruim se você pode ter uma comida boa? E para tudo na vida. Para finalizar, planos para o futuro. São muitos desafios, sempre, mas qual é o plano? É ser feliz e ser saudável, todo dia. Que linda. E você já é saudável e que você continue sendo muito feliz. Porque vocês banjam isso, Adriana. Que bom. Você... Mas é tornar o seu redor, né? É Se a isso. gente puder transformar as pessoas ao seu redor mais felizes, e é o que eu faço, eu tento aumentar a autoestima. Eu queria mudar o mundo, curar as feridas do mundo. Eu Lá sabia atrás, que eu não ia quando você fazer. queria ser médica. Mas presta atenção. Sim. O que me fez perceber que as pessoas estão... Eu brinco que quando entra na minha loja, se entrar triste, sai feliz. Se entrar feliz, sai radiante. Porque Uau. esse é o intuito, né? É. E assim, a cor ou a roupa, ou a gente aumentar a autoestima de uma pessoa, às vezes a pessoa está triste, nem sabe, ninguém está procurando roupa. É. Né? A pessoa, às vezes... Quer tá lá, conversar, quer um papo, quer um cafezinho com a É. Adriana, né? E às vezes até nos relacionamentos eu Sim. percebo, né? Se você botar um moletomzão, feião, teu marido fica meio chateado, né? É, não é verdade? Eu acho que você chega em casa, às vezes você mostra para ele que você tá bem, porque também a gente chega cansada, vai tomar um banho, põe uma roupa muito relaxada, o marido também reclama. Então eu acho assim, a gente também, para nossa autoestima e para as pessoas ao nosso redor, se eu estiver bem, eu vou fazer todo mundo ficar bem. No avião, a primeira coisa que tem que fazer numa despressurização é pegar a máscara para você e depois para o outro. Porque se você não botar em você, o outro morre. Então, ponha em você e depois ajuda o outro. Cuide primeiro de você e depois do Mas não próximo. precisa ser o egoísmo nesse sentido. Não, e seja feliz para transbordar. Exato. É isso. Muito assunto aqui, Dri. Ó, eu ficaria aqui mais 1 hora, mas eu não posso. Eu só quero aqui ressaltar que esse momento muito feliz mesmo, para mim, muito importante. Quero aqui repetir, a Adriana me vestiu quando eu lancei o Jornal Giro há 16 anos e ela voltou a me vestir agora no Pod Cláudia e eu estou muito feliz com isso. Dri, quero te agradecer demais a tua presença. E eu vou falar uma coisa que eu sempre falo. Para a vida inteira e mais um pouco. Pretendo continuar a vida inteira e mais um pouco. Então, vai ser sempre uma honra, um prazer e fazer o que a gente gosta. E parabéns você, que você faz o que você gosta, faz muito bem. E eu acho que essa admiração é recíproca, né? E que a gente possa fazer o que a gente gosta, realmente, apesar de todos os desafios, com saúde e com felicidade. Com muita fé em Deus, determinação e resiliência e todas as coisas maravilhosas. Eu quero aqui imensamente agradecer você que acompanhou até agora esse episódio do Pod Cláudia e quero que a Adriana volte outras vezes, porque ficaram muitos assuntos para trás. Muitíssimo obrigada, um beijo muito carinhoso. Nos siga nas redes sociais, @Cláudia Azevedo Giro e @Jornal Giro SA aqui no YouTube. Aperta aí o sininho que você vai ficar sabendo de toda a programação e das novidades do Jornal Giro. Mais um beijo, mais um abraço. Obrigada, Jesus, e obrigada a você.